Então, continuando aqui a saga sobre os assuntos, né? Eventualmente, talvez eu fale sobre as outras nações vizinhas, né? Sobre talvez. Mas acho que astecas e incas, a maioria das pessoas já deve saber, né? Acho que só não se tem muito sobre os maias. Talvez eu faça sobre os maias, mas hoje eu preferi falar sobre os nossos indígenas, né? Nossos finados tupis, né? Que eu acho que não sei se existe mais tupi mesmo. Devem existir tupi-guarani, né? Que é meio que um termo linguístico, né? E não necessariamente realmente tupi, né? Acho que o tupi, o povo tupi, mesmo foi extinto, né? E. Né, véi? Meus ancestrais, né, véi? Isso é doido. Sou meio índio, né, véi? Meio da mata, né? Acho que é por isso que eu tenho vontade de me isolar e mandar todos irem a merda. E viver no mato, que não sei o que não sei o que lá. Deve ser, né? Deve ser o impulso do selvagem brigando com o impulso do colonizador no meu sangue, né? Brincadeiras à parte, mas às vezes eu realmente associo um pouco, né? Introspecção e certas coisas, um pouco com isso, né? Só que eu acho que não tem necessariamente nada a ver, né? Mas porque eu sou introvertido, né? Mas realmente é tentador, né? Às vezes eu penso, né? No ápice de quando eu estou perturbado. E se, velho? E se eu pegar e dar uma de índio e morar na mata? Ah, todo mundo vai ficar falando, ah lá, virou índio, ó. Virou índio, índio da pele pálida lá, ó. Branco índio, não sei o que, Tupiniquim, esse doido. É um doido. Ah, é legal brincar com essas coisas. Mas enfim, eu escolhi falar sobre os tupis, né? E assim, eu vou ler aqui junto, né? Porque. Porque sim, porque eu quero terminar isso logo, porque eu quero ler também meu mangá, meu Tokyo Ghoul. Até talvez eu faça vídeo também. Pode ser que saia algum vídeo sobre as coisas, né, que eu achei interessante. É interessante falar, né? É interessante fazer uma análise. Mas aqui também é notório no auditório que, primeiro, não vai ter romantização aqui, beleza? Não tem essa de povos inocentes que foram atrocidades, que não sei o que, não tem inocente na história, beleza? Não tem, de lado nenhum. Nem de europeu, nem de indígena e muito menos de africano, né? Que eu já falei, vocês querem saber alguma coisa, procura saber sobre quem era Zé Alfaiate e sobre o rei do Congo, né? Aí vocês vão ver realmente o lado da história, né? De cada qual. E sim, sem romantização, né? Sim, eles eram brutais, principalmente da mesma. É porque eu não sei se no norte, né? Os indígenas mais do norte faziam, mas da mesma América pra América rolava assim canibalismo, pessoas sendo degoladas, coração, tripa pra fora, sacrifício, as porra, agora do lado da América do Norte. Eu não sei se eles tinham costumes, assim, de ser canibal, né? Mas talvez rolava também sacrifício, né? E sim, eles eram brutais, beleza? Azteca, Inca, Maia. O povo pensa que Maia não era. Maia também era muito agressivo. E os Tupi também era agressivo pra um cacete. Vocês acham que, ele só ficava na beira da água, do rio, que isso aqui. Não. E os índios, né, eles viviam fazendo guerra, né, guerreando e tudo mais. Tanto que, por isso que os portugueses conseguiram ganhar, né? Eles não queriam ganhar se eles chegassem só brigando com os indígenas, né? Eles iam morrer, porque eles iam impor que o mosquete é bom, mas não é invencível. Eles iam morrer. Com certeza eles iam perder. Nunca duvide disso. Você acha que os espanhóis ganharam dos astecas porque os espanhóis eram mais fortes? Foi não, foi porque eles foram espertos. Eles usaram, né, essa rivalidade contra os próprios índios, né? E o cunhadismo. O cunhadismo também ajudou pra um cacete nisso. E os outros índios também ajudou pra um cacete a colonização ir pra frente. Mas enfim. Comecemos, né? A expansão tupi
transformou a demografia do continente sul-americano através de uma combinação única de explosão demográfica, superioridade tecnológica e uma ideologia profundamente voltada para a guerra. E aqui temos, né, o ponto de partida e a explosão demográfica. Por volta de 500 a 3.000 anos atrás, na transição entre o sudoeste da Amazônia, bacia do rio Madeira, e as terras altas, o povo de língua proto-tupi desenvolveram um sistema agrícola extremamente eficiente baseado no cultivo da mandioca brava, que nome engraçado, associado ao milho, cará e amendoim. Eu não sei o que porra é cará, não me pergunte o que é, eu não sei. O segredo da mandioca, lá ele. Diferente de outros cultivos, a mandioca brava produz grandes quantidades de calorias em solos tropicais, pobres, e pode ficar armazenada debaixo da terra por meses. Pressão populacional. Com comida abundante, a taxa de natalidade disparou. As aldeias começaram a atingir sua capacidade máxima de sustentabilidade local. Quando o território saturava, uma parte da população se dividia, cisão, e marchava para fundar uma nova aldeia. Logísticas das duas grandes rotas. A expansão não foi uma migração desordenada, mas sim um avanço sistemático que seguiu as grandes bacias hidrográficas e redes de comunicação ecológica. A rota meridional, os Guarani, que sim, era um povo separado, né? Guarani era Guarani e Tupi era Tupi, né? Meio óbvio. O caminho. Desceram pelas bacias dos rios Paraguai, Paraná e Uruguai. O território ocuparam o interior do sul e sudoeste do Brasil, além de partes do Paraguai e Argentina. Se eu não me engano, realmente, acho que Tupi não era exatamente, eu acho que era incorporado, né? Mas eu acho que não era exatamente o Tupi, porque junta, né? É uma família linguística, não sei se era necessariamente o mesmo povo, né? Adaptação. Desenvolveram uma cerâmica característica, subtradição tupi-guarani, com decorações corrugadas e pintadas, adaptadas para estocar alimentos em climas mais frios. A rota setentorial e litorânea. Os tupi, né? Os lendários, né? Meus ancestrais aí, né? Na verdade eu não sei de que tribo eu sou descendente, mas tudo bem. O caminho. Avançaram para o leste pelas calhas dos rios amazônicos, como Tocantins, e saíram no litoral do Nordeste. A conquista da costa. Ao chegarem ao oceano, eles começaram a descer em direção ao sul, contornando toda a costa brasileira. Eles expulsaram os povos macrogé, né, chamados genericamente de tapuias, para o interior árido e para o Planalto Central, dominando as terras mais ricas, úmidas e cheias de recursos pesqueiros. Aí vocês vão me dizer que eles eram, né, inofensivos, né? E não manjavam das guerras, né, da tecnologia, né? É aquele preconceito com o selvagem, né? É porque eu me banho no sangue dos meus inimigos que eu não sou tecnológicos, né? Haha, subestimaram demais os meus humanos. A máquina de guerra e a superioridade tupi. Os povos que já habitavam o litoral não conseguiam resistir ao avanço tupi por três fatores principais. Superioridade numérica. As aldeias tupis eram densamente povoadas, frequentemente abrigando entre 500 e 3.000 pessoas distribuídas em grandes malocas, fortificadas com paliçadas duplas. Organização em rede. Né? Embora as tribos fossem independentes e frequentemente guerreassem entre si, cê é doido, velho. Lendário demais. Vai ver o preconceito, só porque meus
meus manos, né, se guerreavam entre si e se banhavam no sangue dos inimigos e do sangue do próprio povo, eles não eram tecnológicos. É foda. Eles mantinham aliança de parentescos massivas. Uma aldeia podia convocar guerreiros de várias outras da mesma região para uma campanha militar de grande escala, né? Interessante, muito interessante, uma rede de apoio de guerra, né? Realmente muito interessante. Armamento avançado. Eles eram mestres no uso de arco longo, feito de madeiras nobres como o ipê, e de flechas com pontas de osso ou taquara farpada, além de pesadas bodurnas, né? Porretes de madeira. Esse porrete de madeira também, lá ele é lendário, viu? Usadas para combate corpo a corpo. Aí é onde eu pergunto pra você, né? Aí vem um português, doente, não sei quantos meses à deriva no mar. Aí ele pisa aqui. Aí, lógico, né? Se ele não se aproveitasse do cunhadismo, ele fosse na mão, você acha que ele ia ganhar? Com arco e flecha, né? Longo, né? E eles eram mestres em atirar com um porrete, né? Você ia ganhar de um tupi? Só pare e pensa um pouco, né? Talvez você não ia ganhar, né? Acho que você ia virar janta, né? Você ia ser esquartejado, né? Somente. A ideologia da expansão, religião e antropofagia. Essa parte é muito interessante. É muito interessante. A expansão tupi tinha motores psicológicos e espirituais extremamente poderosos que impediam esses povos de se estabelecerem permanentemente em um estado de paz, né? Isso é doido. Eram os bons de guerra demais, Ave Maria. Mas não, vocês vão me dizer que só porque eles davam com os outros no porrete, atiravam com flecha, com arco e flecha longo, e eram incapazes de ficar em paz, que eles não eram Moça, vocês param com esses preconceitos, gente. Porra, é preconceito, não pode, só porque, né? Vai, vai continuando. Ai, ai. Era complicado. Era complicado, viu? Imagina. Ave Maria. A busca pela terra sem sal. Sem sal não, sem mal, porra, sem sal. A busca pela terra sem mal. Ive Marai. Ive Maranhão. Não sei falar tupi ou tupi-guarani, beleza? Mesmo eu tendo ancestrais, né? Eu não sou tão índio assim, ao ponto de saber falar, né? Tupi. Se é que ainda tem alguém que fala tupi, né? Tupi mesmo, tupi puro. Os xamãs, pajés, né? Profetizavam a existência de uma terra mística, livre de doenças, da morte e do trabalho, localizada geralmente em direção ao oceano, onde o sol nasce ou além das montanhas. Inclusive, gente, no vídeo anterior, né, eu falo, né, que os índios daqui, né, do sul, eles tiveram uma contribuição de carga genética dos mesoamericanos, né? Se você meio que fazer assim um paralelo, mas só um insight que eu tive aqui agora, um paralelo com os astecas, né, com esses povos mais mesoamericanos da América Central, eles também tinham uma lenda, né, de uma terra prometida que quando eles vissem uma águia em cima de um cacto, parece comer uma cobra, era a terra prometida deles, né? E foi isso que aconteceu. Fora que eles eram brutais, né? Brutais. E agora, né, com as novas informações, né, que se sabe que os indígenas do Sul têm sim, é sangue também dos indígenas da América Central, né, porque eles também vinham pra cá, teve uma leva que eles vieram pra cá e eles contribuíram com a genética, né, dos indígenas do Sul também. E aí, né, juntando a coisa com outra, né, asteca, religião, né, um povo assim meio agressivo, meio bom de guerra, né?
Até que faz sentido, não faz? Faz, né? Mas, enfim. Movidas por... É isso, movidas por esse fervor milenarista, famílias inteiras abandonavam suas plantações e caminhavam por centenas de quilômetros. A economia do prestígio e vingança. Eu adoro essa palavra. Vingança. Eu irei me banhar no sangue dos meus inimigos. É isso. Fazer o que se eu tenho o sangue dos selvagens correndo nas minhas veias? Mas, é verdade, não pode, né? É porque eles são selvagens, então eles não são tecnológicos. Tá certo. Para um homem tupi, a única forma de subir na hierarquia social, obter novos nomes e ter direito ao casamento era capturando inimigos na guerra. Essa parte também é muito interessante. A sociedade era movida pela vingança perpétua. Guaja, ou Guaja, sei lá, se eu estou falando certo. Provavelmente não estou falando certo. Né? I don't speak tupi. Você guerreava para vingar os antepassados que foram comidos pelo grupo rival. Cê é louco, velho. Que me sinto inspirado. Isso aqui se chama antropofagia, né? Que é o ato de ser canibal, né? Mas tinha todo um contexto por trás desse ato deles, né? Agora eu não sabia que os grupos rivais também faziam antropofagia, né? Eu pensava que era mais dos tupi, né? Parece que não. O ritual antropofágico. O prisioneiro capturado vivia na aldeia por meses, às vezes anos. Essa parte é muito interessante. Sendo tratado como um membro da comunidade. No dia do ritual, ele era executado com um golpe de borduna. O consumo de sua carne não era por fome, mas um ato estritamente religioso. Inclusive, eu acho que essa borduna deve ser aquele porrete, né, que eu falei. Um pouco lá acima, eu acho, né? Ave Maria, imagina tomar um negócio desse na nuca. Brutations. Ao comer o inimigo que lutou bravamente, a comunidade assimilava sua força vital, sua coragem e honrava a memória dos seus próprios mortos. Ou seja, era tipo como, sei lá, tinha um grande guerreiro na tribo rival. Aí nesse ato, né, nesse processo ritualístico, né, você ia absorver, né, a força daquele guerreiro pra você, né. Eles viam mais ou menos assim, né. Pelo que eu entendi, eles viam mais ou menos assim, né. Aqui, né. Quando os europeus aportaram na costa brasileira no século XVI aqui, parece. Século XVI. Encontraram uma cultura homogênea de ponta a ponta do litoral, onde quase todo mundo falava variações da mesma língua. A língua geral baseada no tupinambá, fruto dessa gigantesca e avassaladora marcha histórica que definiu a base genética e cultura do Brasil atual, né? E tem aqui mais algumas coisas, né? E realmente, né, sobre o que eu tava pensando, né, sobre se você parar pra pensar até sobre a brutalidade dos mesoamericanos, né, tipo maias, os maias também eram agressivos, os astecas e até os incas também eram bem agressivos, né? Eles também faziam esses rituais e tudo mais. E, né, como eu falei, né, se sabe agora que, né, os amazônicos tinham sim contato com os andinos, né, e tudo mais, tinha sim, tanto cultural quanto genético e com a Mesoamérica, né, a América Central, né, muito,
muito interessante, né? Se você começa a associar, vai fazendo sentido, né? Mas aqui tinha mais coisas, né? Tipo, táticas de guerra, né? As táticas de guerra que eles usavam. Espionagem e emboscadas e logística. A Guerra Tupi não era uma coalizão desordenada, de guerreiros em campo aberto. Era um sistema militar altamente estratégico baseado no efeito, surpresa, inteligência e guerra psicológica, né? Muitas vezes também, depois, né, da colonização, tinha bandeirantes, né, nas expedições que morriam assim, né? Por emboscada de indígena, né? Agora eu não sei dizer de quais eram, né? Mas tinha indígena que também dava as emboscadas brutal nos bandeirantes. Que também era meio índio, né? Ou realmente era um índio, né? Acompanhado de um mestiço, né? De um bandeirante. A rede de espionagem é Yandere. Yandere é nada, é Yandere. Eu não sei, provavelmente eu não tô falando certo, beleza? Que eu não sei falar tupi. Mal português. Antes de um ataque massivo, as aldeias enviavam espiãs disfarçados, frequentemente jovens guerreiros ou mulheres que conheciam dialetos vizinhos. Realmente bem oportunista, bem descarado. Eles passavam dias escondidos nas matas ao redor da aldeia inimiga. O objetivo era mapear os pontos fracos das paliçadas, as cercas de troncos de madeira e descobrir a rotina dos moradores. Que horas as mulheres iam buscar água no rio, quando os homens saíam para caçar e onde ficavam os vigias. Tá vendo? Tecnológicos, mas não, é porque era selvagem. Eles eram tudo bucha, esses índios, tudo burro. Emboscada. Em pontos estratégicos, os tupis raramente atacavam de frente uma aldeia fortificada se pudesse evitar. A tática favorita era a emboscada na floresta densa ou nas margens dos rios. Eles esperavam os inimigos em caminhos estreitos, atacando em silêncio absoluto, com flechas envenenadas, com seiva de plantas ou pólvora de pimenta que queimava os olhos, antes de partir para o combate corpo a corpo com as bordunas, que eu acho que é aquele diacho daquele porrete, isso é doido que brutal. Aí eu te pergunto, né, se não fosse o cunhadismo, se europeu chegasse já guerreando, não ia dar muito certo, né? Eles iam perder com certeza. Com certeza tinha dado errado a colonização. Se não fosse os índios ajudando, ia dar muito errado, provavelmente. Guerra psicológica e sinais de ataque. Os ataques costumavam acontecer ao amanhecer. Para apavorar o inimigo, os guerreiros pintavam o corpo de preto com genipapo e vermelho com urucum. Eu acho que tem umas imagens que representam isso. Depois eu vou ver se eu acho. Simulando demônios da floresta. Brutal. Eles atacavam gritando um uníssono, tocando buzinas de tacara e batendo nos troncos das árvores para fazer parecer que o exército era maior. Realmente, os bichos eram espertos, velho. Bom de guerra é pouco pra esses caras. Cê é louco. A logística dos rios. Para ataques a longa distância, os tupis usavam frotas de canoas velozes, cavadas em um único tronco de árvore, né? Monóxilas parece. Acho que é o nome do diacho da árvore. Que podiam carregar até 30 ou 40 guerreiros cada. Pouco, né? Cê é louco. Eles subiam e desciam os rios na calada da noite, desembarcando de surpresa no território inimigo. E ainda era sorrateiro e supetão, hein? Ave Maria. Dia a dia e a estrutura social dentro da maloca. A vida cotidiana de uma aldeia tupi funcionava sobre um coletivismo absoluto, mas regulado por rígidas divisões de gênero, idade e prestígio militar.
Arquitetura da Moloca, Oca. Uma aldeia, Taba, né, que eles deveriam chamar aldeia de Taba, e a Maloca, né, que é uma oca, né, era formado por 4 a 8 grandes casas comunais, né, as malocas, expostas em torno de uma praça central, Pérez, né, o nome no caso. Cada maloca era gigantesca, media até 100 metros de comprimento, feita de troncos e coberta de palha de palmeira. Elas não tinham divisões internas para paredes, organização familiar interna. Dentro de uma única maloca vivia de 100 a 300 pessoas, todas pertencentes a uma mesma linhagem familiar, um patriarca, suas esposas, filhos, filhas, casadas e genros. Cada família nuclear tinha o seu próprio espaço, delimitado apenas pelo local onde armavam suas redes. INI. Que interessante, estou aprendendo tupi, né? E mantinham o seu próprio fogo aceso dia e noite para aquecer e espantar insetos. O ambiente era barulhento, cheio de fumaça, mas extremamente solidário. Divisão sexual do trabalho, do trabalho extrema. As mulheres cuidavam da roça, plantio, colheita de mandioca, colhiam frutos selvagens, fiavam algodão para fazer as redes, fabricavam a cerveja ritual de mandioca mastigada, cauim, acho que é assim, e cuidavam das crianças. Aí também, né, vocês vão falar que mulheres historicamente eram buchas, né, não fazia caralho de nada. Aí, ó, como é que era, né? Aí vocês, né, Red Pill, não sei o que eu sei a verdade. Os homens eram responsáveis por derrubar a mata virgem para abrir espaço para as roças, coivara. Caçar, pescar, fabricar armas de guerra e defender a aldeia. Inclusive, eu já vi em algum lugar que, na verdade, os indígenas, eles que faziam queimadas, né, eles matavam as matas, né. Quem passou lei para preservar foi, na verdade, os europeus, né, e não necessariamente os indígenas, né, porque hoje em dia tem essa visão de que o índio era meio que amigo da selva, né. Quer dizer, ainda se tem, né, conectados com a natureza, que não sei o que, mas não sei não. Estrutura de poder. Os tupi não tinham reis, leis escritas ou juízes. A sociedade era governada por 2 líderes principais. O Morubixaba, cacique, geralmente o guerreiro mais velho que provou sua coragem capturando muitos inimigos. Ele governava pelo exemplo e pela persuasão, nunca pela força. Ele coordenava as guerras e as alianças. O pajé, né, que é o xamã, né? Vocês sabem o que é um pajé, né? O líder espiritual que conversa com os espíritos. Ayangá, 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 acho que é isso, né? Provavelmente eu tô explicando errado, né? Porque eu não sei falar tupi, né? Mais uma vez. Curava os dentes com ervas e fumaça de tabaco e interpretava os sonhos para decidir se a aldeia deveria guerrear ou migrar. Inclusive, tinha um negócio que eu e os meus colegas na escola gostavam de ficar cheirando, né? Que é o torrado, né? Só que tem outro nome pra isso. O rapé, né? O rapé. Muito massa aquele negócio. E é indígena, né? Que se trouxe rapé. E vicia, né? Cê é doido. Dava uns tapas em um rapé, ficava como? Tricilouco. E aqui, né? Pra finalizar. Então, né? Eu falei um pouco lá em cima sobre antropologia. Mas aqui tem um pouco mais, né? Como funcionava. Então, a antropofagia, sei lá se eu falei antropologia, acho que eu falei antropologia sem querer, eu fui autofagia, antropofagia, antropofagia. Funcionava assim, basicamente, ó. Eles não comiam qualquer um, beleza? Eles só comiam guerreiros inimigos que demonstravam extrema coragem, saca? Porque eles queriam aquilo, né? Eles não comiam por fome, né? Como foi dito, mas meio que eles queriam absorver, né? A força daquele guerreiro, né? Era realmente um negócio meio religioso, né? Ritualístico. Era a homenagem máxima que você podia prestar a um rival, entendeu? Tipo, como se fosse também um ato de respeito, né?
pelo seu rival, né? Pros tupis, né? Agora o que o rival pensava eu não sei. Então, né? A captura e a vida do rei e a vida de rei do prisioneiro. O torneio. Quando o guerreiro tupi dominava o outro na batalha, ele gritava: "Eu te pego", a partir dali. O inimigo virava seu prisioneiro. Hospedagem VIP. O prisioneiro era levado para a aldeia e, pasme, era tratado super bem. Ele ganhava uma maloca, a melhor comida, recebia uma esposa. Sim, isso acontecia, isso que eu sabia. Frequentemente a irmã ou filha do próprio capturador. Que também, né, reflete provavelmente o cunhadismo, né, que era coisa ali dos Tupi também, Tupi-Guarani. E de outros povos sul-americanos. Só não sei se tinha cunhadismo na Mesoamérica, né? Eu acho que talvez tinha até. Meses de espera. Ele vivia como um membro da tribo por meses ou até anos. E andava livre e não tentava fugir, porque na cultura dele, fugir da morte ritual era a maior vergonha do mundo. O cara aceitava o destino com orgulho. Ou seja, né, até o rival achava honrado, né? Então era um papo assim de maluco dos dois, né? Aí até chegar o dia, né? O grande dia do banquete, né? O Ipojuca. Acho que é isso, é Ipojuca. O preparo. No dia marcado, a aldeia inteira se pintava. As mulheres preparavam toneladas de cauim, uma cerveja fermentada de mandioca, né, que já foi mencionado. O prisioneiro era lavado, depilado e decorado com penas de pássaro. Que bonito, que fofo, né? Parece que vai tomar um porrete na nuca e até sua mulher vai comer da sua carne. Brutal, velho. Meus ancestrais demais, sabe? Que orgulho. Aí depois vocês vão dizer que nós não era tecnológicos, né? Nós, os povos tupi, né? Pelo amor de Deus, né? Porra, a gente era o bicho. O debate da morte. O prisioneiro era amarrado pela cintura com a corda grossa, mussurana. O executor, o guerreiro experiente, é vestindo um manto de penas vermelhas. Inclusive, acho que eu também já vi alguma imagem com isso. Se aproxima com a Iverapeme, uma borduna pesada de uma bordurna pesada de madeira maciça, né? O que provavelmente chamaríamos de porrete, né? Eles começavam a trocar insultos poéticos. Executor, vou te matar hoje porque seu povo matou e comeu meus parentes. Prisioneiro. Que fanfic, hein? Pode bater. Meu povo é forte e vai vir vingar a minha morte. Vai vir vingar minha morte. Eu mesmo já comi vários dos seus. Então era mútuo, né, velho? Ô louco. A execução e o banquete coletivo. O golpe. Com um único golpe, preciso na nuca ou na testa. O executor esmagava o crânio do prisioneiro. Brutal, velho. Isso aqui é brutal. Imagina você tomar um porrete. Pelo que eu vi na foto, não era um porrete, era um porretão lá ele. Você toma um desse na testa. Imagina se você não morre na hora. Na nuca é quase certeza que você vai morrer na hora, né? Praticamente. Agora na testa, velho. Seu crânio sendo esmagado. Ave Maria. Brutal. A regra de ouro. O executor nunca comia a carne do cara que ele matou. Ele entrava em jejum ritual, mudava de nome e precisava fazer cortes no próprio corpo para deixar o espírito do morto sair de dentro dele. Divisão do banquete. O corpo era limpo e assado em uma grelha de madeira chamada moquém. Cada pedaço tinha um destino certo. As mulheres e crianças comiam os órgãos e caudos. Eles acreditavam que isso dava fertilidade e coragem aos futuros guerreiros. Os guerreiros comiam os músculos das pernas, os braços para absorver a força física e a valentia do inimigo. Ainda bem que eles não comiam o cérebro, né? Porque o cérebro tem prions e aí você vai pegar uma doença priônica que é degenerativa, né? Que é uma coisa que acontecia com, acho que com os povos sentinelas, né? Sentinelas não, é um povo lá da, acho que é Papua Nova Guiné, que era canibal e comia cérebro, né? Aí eles tinham essas doenças degenerativas, porque comia cérebro humano. Aí engraçado, depois que eles parou de comer, parou mais de ter esse problema.
cérebro, né? Agora eu não sei se eles pararam de comer gente. Para eles, a morte não era o fim. Ao ser comido, o espírito do inimigo passava a viver dentro da comunidade que o derrotou. Era o ciclo eterno de guerra e vingança que movia o sangue tupi, né? Meio poético e brutal, né? Meus ancestrais, nossos ancestrais, né? Um deles se banhava, né? E se deleitava no sangue dos seus inimigos. Belo e moral, os grandes selvagens, né? Aí vocês vão me dizer que esse é preconceito, que eles não são tecnológicos. É tudo bucha selvagem, não sei o quê. Tudo bucha, isso aqui não era tecnológico, não fez nada. Os caras conquistou, literalmente conquistou essa parte todinha, né? Da beira da água, né? Da beira do rio. Conquistou tudinho, mano. Na base da guerra, né? Da guerra, da vingança e da brutalidade, né? Esse bicho realmente era muito bom de guerra, muito bom mesmo. Né? E brincadeiras à parte, né? Eu sei que tem gente que pega. Realmente eles eram brutais, né? Eles brutalizaram, mas também foram brutalizados, né? Porque acabou que os indígenas morreu mais por conta da doença mesmo, né? Nem foi porque os europeus pipocou eles na bala, né? Também, né? Os europeus pipocou muito eles na bala, mas não foi principalmente por causa disso, né? Morreu mais por doença. Eu sei que tem gente que justifica, eles são selvagens, que não sei o quê. Sim, né, o europeu, querendo ou não, ele trouxe civilização, né? Mas eu acho importante também, né, saber que existia, né, povos que tinham suas civilizações, né, e seus costumes, apesar de ser estranhos, né. Pra época era normal, né, gente? É porque se olhando com o olhar de agora, em um mundo civilizado, né, entre aspas, é estranho, né? Mas era o normal, do mesmo jeito que era normal para um europeu sair do caralho do país dele e colonizar os outros, né? Ou escravizar. Que na verdade a escravidão, comércio, né? Meio que tinha dedo dos árabes já, né? Antes dos europeus. Os árabes faziam, né? Os muçulmanos eles pegavam, né, as mulheres africanas, casavam, né? Só para ter filhos, realmente só para isso, para empuxar, parece. E os homens eles transformavam em eunuco. Cortava o fora. Mas quase ninguém fala disso, né? Ou se importa com essas coisas, né? E aí, como eu falei, né? O intuito não é vir romantizar, né? Vocês estão vendo que eles eram brutais, né? Os povos indígenas, muitos deles eram realmente brutais, né? Me admira o cunhadismo com os europeus ter funcionado, né? Porque era isso, né? Porque casava, aí como casava formava aliança, né? Aí eles juntos iam lutar contra outros indígenas, né? E conquistar e derrotar outros indígenas, né? Meio que eles foram se derrotando, né? E sendo colonizados assim, né? Por causa disso, do cunhadismo e das guerras internas, né? Que eles tinham entre eles, né? Você vai ver isso nos Incas, também eram agressivos, como eu falei, nos Aztecas e até nos Maias, né? Pensava que não, mas sim, os Maias também era bem agressivinho, viu? Não vou mentir, eles também eram bem agressivinho. Então, né, pra fechar, tem mais alguma coisa, né? Eu falei sobre o guerreiro, né? Só que o guerreiro também vivia, né, na tribo e tudo mais. Muitas vezes até casava, né, com a filha do guerreiro que capturou ele, né? Aí a pergunta, e os filhos do guerreiro, né? O que acontecia? E aí que tá, gente. O destino, né, dessas crianças era uma das coisas mais chocantes, né, para os europeus, né? Porque seguia uma lógica de parentesco e guerra que para nós, né, parece inacreditável, né? Realmente os europeus ficavam em choque quando via esses negócios de antropofagia e tudo mais. Realmente ficavam chocados, né? Como eu falei, provavelmente os europeus usaram isso, né, como justificativa para colonizar e catequizar, né, os indígenas. Mas santos indígenas não eram, né? Vocês estão vendo que os tupis eram bom de guerra pra um cacete, né? E brutais, né? Muito, muito brutos, né? Muito agressivos. A resposta direta pra isso, gente, é: os filhos do prisioneiro
também eram engordados e comidos no Mocking, exatamente como o pai, né? A lógica do implacável, né, dos meus ancestrais, dos seus ancestrais, era tipo assim, ó, o sangue inimigo. Para os tupis, o parentesco e a identidade de uma pessoa vinha exclusivamente do pai. A mãe era vista apenas como o recipiente ou o solo, onde a semente do pai crescia. Portanto, mesmo nascendo dentro da aldeia e sendo criado pelas mulheres de lá, a criança não era considerada tupi. Ih, filho de anjo e demônio, bem-vindo ao mundo dos mestiços, né? É foda ser mestiço. Eu tô rindo, mas é triste. É muito triste. Ai, não sei nem o que pensar. Ela era vista como um membro puro da tribo inimiga, né? Mesmo que também a mãe fosse da tribo deles, né? Carregando 100% do sangue do pai prisioneiro. Infância e o destino é adiado. Cuidado e afeto. A criança nascia e era criada com todo o carinho do mundo pela mãe e pela comunidade. Ela brincava com as outras crianças e vivia uma vida normal na maloca. O destino é traçado, né? Todos na aldeia, inclusive a própria criança, conforme ia crescendo, sabia exatamente qual seria o seu fim. Ela era literalmente carne de reserva para o próximo grande ritual de vingança. Porque essa era a filosofia, né? Guerra e vingança. Se banhe no sangue dos seus inimigos, meus heróis. O ritual final. Quando o jovem atingia a adolescência ou início da idade adulta, o ciclo se fechava. Ele passava pelo mesmo processo do pai, era amarrado com a corda ritual, né? Musarana, trocava insultos poéticos, né, com o executor, para provar sua coragem e era executado com um golpe de Borduna, o porrete, né, o lendário porrete. O corpo era assado no Moken e dividido entre a comunidade. O detalhe mais brutal, né? A própria mãe da criança muitas vezes participava do banquete, né? E chorava. Isso aqui. Com o pai é foda, né? Porque ela casou com um cara, né? Agora com o filho também é de fuder. Porra, isso aqui é de deixar a pessoa triste mesmo, né? A própria mãe chorava, né? Mas não de tristeza, né? Por perder o filho, né? É um negócio que tá me chocando pra um caralho. E sim, de orgulho por ver o sangue do inimigo ser finalmente destruído e assimilado pela sua própria tribo. Moço, é foda, velho. Imagina um europeu vendo um negócio desse. Ave Maria. Eu, lendo, fico incrédulo. Imagina você ver na íntegra, né? A mãe chora, mas não chora por perder o filho, né? Mas por orgulho, né? De ver o sangue inimigo sendo expurgado finalmente, né? Caralho. Para a mentalidade tupi, deixar esse filho vivo seria um risco terrível, pois ele cresceria e poderia vingar o pai biológico contra a aldeia que o criou, né? Tem alguma lógica, né? De fato, realmente. Mas não deixa de ser brutal, né? No mundo deles, a vingança, Guaja, era uma força que nunca podia parar de girar, né? Ou seja, era um ciclo, né? Brutal. E pois eles tinham essa prática, né? Como eu falei, os portugueses, né? Iam por via do cunhadismo, né? Fazendo, como é que se diz? Alianças, né? Casava com a mulher da tribo, aí fazia alianças, né? Aí os portugueses e os jesuítas, né? Usaram essa prática, né? Para convencer outras tribos a guerrear contra os tupis, né? Porque os tupis era brutal, né? Imagina você sair na mão com um tupi. E eu não queria sair na mão com um tupi, né? Quando eu sou louco. Teve até uns caras uns dois europeus que foi
capturado, né, pelos Tupi, né, e conseguiu, os miseráveis conseguiu sobreviver, né, que foi o francês Jean de Lerre, ou o alemão Hans Stenden, mas, oi, o que é que você quer no meio dos caras, né, eu não entendo, né, as pessoas são estranhas, ela tá vendo que aquele povo não tem nada a ver com ela, você não tem sangue, você não tem conexão, você quer estar o quê no meio daquele povo que não tem nada a ver com você também, né. Mas enfim, é porque provavelmente isso vai render muito assunto. Talvez eu fale um pouco mais sobre alguma outra coisa, tipo, talvez sobre os jesuítas e os portugueses, né, como eles usaram isso a favor, ou sobre os caras, né, que quase viraram papinha em outro vídeo, beleza? Mas eu vou encerrar isso aqui porque dá muito assunto e realmente é muito interessante, né? Só que eu não vejo muitas pessoas falar disso, né? E aí talvez também eu traga mais de... Eu acho interessante os maias, né? E eu gosto mais dos incas do que da história dos astecas, porque Azteca também já tá muito manjado, né? Todo mundo já sabe dos astecas, né? Dos incas, não sei se as pessoas sabem tanto. Dos incas, os incas também era muito interessante. Os astecas também, né? Era foda, né? Mas geralmente é dos que você mais escuta falar, né? Como eles eram brutais, tecnológicos e tudo mais, né? Mas enfim, senhores. É isso.